Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui do canal. É um prazer estar na sua companhia. E eu acredito que o tema de hoje você vai gostar muito, você vai se sentir envolvido, empolgado. E você que está chegando no canal, que está conhecendo o nosso trabalho, seja bem-vindo também. Se esse assunto for relevante para você, deixa aí seu comentário, curta também, deixe seu joinha para fortalecer o canal. Eu quero te convidar também a ativar as notificações, se inscreva e visite o canal. Nós temos temas muito interessantes aí também, eu acredito que você vai gostar, ok? E divulgue para os seus amigos também. Pessoal, hoje nós vamos tratar de um tema muito relevante, um tema extremamente importante, que é evangelização e teologia. E nós queremos levar você para uma reflexão hoje. Será que a igreja, será que hoje nós temos uma fé prática ou uma fé que está encolhida, uma fé que está se escondendo? Como que a igreja está caminhando hoje nesse sentido da evangelização? A igreja está indo atrás das pessoas, dos perdidos, ou a igreja está esperando que as pessoas em suas aflições, nas suas dores, a busquem, buscando um certo conforto, uma direção? Então nós vamos refletir hoje sobre isso. E nós temos um convidado aqui, uma pessoa que nós esperamos durante um bom tempo, que é o pastor Matheus. Pastor, seja bem-vindo. Meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Privilégio de estar aqui. De verdade, uma honra, uma alegria. E um assunto aí importantíssimo, né? Igual você falou. Exatamente. Evangelismo e teologia. Tem nada melhor, não tem? Tem não. Não tem, pastor. Pastor, seja bem-vindo ao Western Podcast. É uma honra receber o senhor aqui, tá? E qual que é a sua religião? Essa é a pergunta que o senhor Essa é a pergunta que eu mais faço na vida. Qual é a sua religião? Qual é a sua religião? Eu queria que o senhor se apresentasse, falando de qual ministério que o senhor é, sua família. Vi que a gente tem uma coincidência. Minha filha chama Mariana. Tem alguém na sua família que chama minha Mariana? Esposa. Eu sou o Matheus, meu nome é Matheus Alves, né? Sou casado com a Mariana. Tenho o Samuel, 4 anos, meu filho, né? Samuel, de 4 anos. E minha esposa está grávida. Vai nascer daqui a um tempo o meu segundo filho, chamado Pedro, né? 2 meninos lá em casa. Combina o nome Pedro com o senhor. Combina. Exatamente. E hoje eu sou professor do Seminário Teológico Carisma, que é o seminário da Igreja Batista da Lagoinha, né? Até ano passado, eu estava pastoreando de forma auxiliar uma lagoinha em Belo Horizonte, no bairro Mangabeiras, né? Hoje não estou mais, hoje eu frequento, né? Congrego a Lagoinha Matriz, né? Pastor Flavinho, mas não estou mais pastoreando a igreja. Fui ordenado em 2017 pelo pastor Márcio Valadão, né? Na época do ministério do pastor Márcio Valadão, a indicação do pastor Tiago Guedes. Éramos pastores na Pedreira Prado Lopes, na favela, quem é de Belo Horizonte sabe, né? Antônio Carlos, ali em frente à Lagoinha Matriz, perto ali do conjunto IAPI. Tínhamos uma igreja ali, fiquei ali de 2015 a 2021, no 17 eu fui ordenado, 2019 comecei a dar aula no seminário, né? E 21 eu fui para a Lagoinha Mangabeiras, retomar um projeto, um trabalho que a Lagoinha tinha ali, uma benção, foi um momento muito bom. Mas ano passado eu não fui mais, deixei até porque não estava conseguindo conciliar muitas viagens, pregações e etc. com o ministério da igreja local. Desde quando eu fui para lá, já tinha essa dificuldade na minha vida, assim, na minha agenda, assim, né? Mas até que 4 anos foi um tempo bom para deixar algumas coisas estabilizadas. E hoje quem é o pastor lá da igreja é o pastor Pedro, amigo meu, que fez seminário comigo. Pedro também, né? O nome dele é Pedro também. E a igreja está fluindo, graças a Deus. E nós estamos aí pregando o evangelho, viajando para pregar, viajando para dar aula e servindo a Lagoinha no seminário da igreja, né? Ótimo, glória a Deus. E uma das coisas que mais me chama a atenção nos vídeos do senhor é a questão do evangelismo prático, do evangelismo assim, raiz, né? Como se pode dizer hoje. E um evangelismo confrontativo muitas das vezes, né? Então eu queria que o senhor me respondesse como que nasceu esse chamado para evangelizar, especialmente nas ruas, nas comunidades. Como que nasceu isso, né? Esse chamado no senhor? Eu sou de um berço cristão, mas eu falo que eu nasci de novo de verdade, eu converti de fato, eu conheci Jesus de fato em 2014. Então eu tenho 12 anos apenas aí de caminhada, né? Apesar de ter uma base cristã, meus pais são cristãos, minha família, minha irmã, todo mundo cristão, mas em 2014 é que eu realmente deixei a vida de pecado para me entregar a Cristo, né? E em 2015, um ano depois, eu entrei no seminário, mas eu já fui para a Lagoinha Pedreira Prado Lopes, que era na favela. Então na favela é tete a tete.
Na favela é o dia inteiro conversando, é todo mundo passando, descendo, e com problema, e com dificuldade, e gente chegando, e gente saindo, e guerra na favela, e polícia subindo. Então, assim... Um agito. Né? Um agito bacana. É assim, eu acho que, cara, de verdade, não sei se foi o melhor momento do meu ministério, mas foi um momento que me marcou muito a favela, a Pedreira Prado Lopes. Então, ali, eu comecei a trabalhar com o evangelismo. Só que evangelismo ali, normal, simples, todo sábado, 9 horas da manhã, vamos subir a favela, vamos falar de Jesus. E eu me encontrei nisso. Quando eu converti, eu lembro um ano antes disso, né? Eu queria pregar só para mendigo. Eu vou pregar para mendigo, vou para rua falar com mendigo. Tinha um amigo meu que ia comigo, a gente dava pão para eles lá com presunto e falava de Jesus. Falava, cara, que coisa legal, que coisa maravilhosa. É no dia a dia. É no dia a dia. Eu, hoje, quase todos os dias da semana, assim, eu prego ou dou aula. É em igreja. Só que é interessante na rua. Na rua que é, sei lá, na rua é diferente. Sabe por quê? Porque na igreja eu amo pregar. Amo. Isso. Só que na igreja é pra crente. É pra crente. Entendeu? Entendeu? Então, assim, tudo que eu falar na igreja é aleluia e glória a Deus. Na rua, não. Na rua é umbandista, é candomblessista, é ateu, é agnóstico. Hoje eu conversei com uma agnóstica lá no centro de Belo Horizonte, né? Então, assim, isso te envolve, te atrai. Lá na Pedreira, voltando agora, eu fiz isso, lá na rua. E tomei gosto por isso, né? Só que hoje, eu simplesmente gravo o que eu fazia, entendeu? Então, quando você comecei lá na Pedreira Prado Lopes, lá na igreja, subindo a favela, chamando para os cultos. Lembro que pastor Tiago Guedes, amigo meu até hoje. Só que hoje hoje é pastor de uma igreja no bairro Castelo, chamada A Ponte BH. Eu lembro que não tinha sucessor para o pastor que tinha saído. Um pastor da igreja saiu e ele era o responsável pelo culto da quarta-feira. Aí ele saiu, quem auxiliava ele saiu também. Aí ele falou para mim assim, Mateus, não tem mais ninguém não, você que vai assumir o culto. Não tinha ninguém. Por isso que eu assumi o culto. Se não tem ninguém, vai o Mateus mesmo. E aí eu lembro que eu evangelizava muito durante a semana para este culto de quarta-feira. Era quarta-feira de 19h30, culto Boas Novas. Nunca vou esquecer. Começamos ali a pregar mensagens expositivas, um livro inteiro, 1 Coríntios, versículo por versículo, 1ª, 2ª e 3ª João, versículo por versículo. Durava meses e meses as pregações ali. E eu lembro que foi um tempo que a igreja enchia, lotava de pessoas famintas pela Bíblia. Mas também como resultado deste evangelismo, de subir a favela durante a semana. Aí convidava um, convidava outro, entrava na casa de um, tomava café na casa do outro. Então, eu acho que aí foi onde eu comecei com essa veia da pregação. Porque o evangelista, o que ele faz? O evangelista, ele prega, né? O evangelista prega. O pastor cuida de pessoas. Sim. Eu fui ordenado como pastor. E, de fato, cuidei de pessoas. No ministério, cuido até hoje, assim, dentro das possibilidades. Mas eu acho que essa veia evangelística de pregação do evangelho é o que mais me atrai. Apesar de acreditar que Deus também me usa um pouquinho aí no dom de mestre, dando aula. Hoje eu dou aula de escatologia, que é a doutrina que eu mais gosto. Escatologia, hermenêutica, cristologia. Mas quando é a pregação, eu acho que... Eu amo dar aula, mas eu prefiro pregar. Entendeu? Acho que é isso que me chama. O sangue feio. Não, aí não tem jeito. A pregação é uma coisa interessante. A questão da evangelização, de estar no meio, criando laços, enraizando ali, envolvendo essas pessoas e trazendo elas para o evangelho, né? Trazendo para as 4 paredes, para serem pastoreados e cuidados. Mas vejamos hoje, na condição de evangelista, na sua visão, o que o evangelista dos dias atuais, o que ele precisa ter, ou qual a conduta que ele precisa ter? Olha, primeira coisa que ele tem que ter é um caráter ilibado. Evangelista não é simplesmente aquele que está lá na rua falando. Ele precisa ser um cristão de fato. Não apenas um frequentador de igreja ou alguém que tem um título de evangelista. Eu acho que ele tem que ser um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e de boa reputação. Segundo ponto, conhecimento bíblico. Não tem como hoje mais você ser um evangelista que só prega Jesus te ama. Porque a geração de hoje, ela sabe dessa frase, só que a geração de hoje, ela está com outras demandas, outras perguntas. Hoje, ninguém na rua quer saber se o ladrão vem para roubar, matar e destruir, se aquele ladrão ali são os fariseus ou é o diabo, que é o debate aí de muitos anos. Não. Hoje, o povo quer saber a origem do universo. Quer saber, né? Quem criou, por que existe um Deus? Por que eu tenho que acreditar no seu Deus? E outra coisa que sempre me perguntam, né?
O seu Deus é o Deus verdadeiro? É. Mas e os outros milhões de deuses que existem? Então, hoje, as pessoas estão cheias de informação. Exemplo disso que eu estou falando. Se um pastor de igreja acha que a ovelha da igreja só escuta ele está redondamente enganado. Hoje você pega o YouTube e tem presbiteriano pregando, tem assembleiano pregando, tem metodista pregando, então todo mundo escuta todo mundo. Seleciona, né? O que quiser. Um dia eu recebi de uma irmã assim, pastor, manda pra mim uma pregação aí pra eu assistir aqui no YouTube. Eu falei assim, não, beleza. Fui lá, peguei do Hernandes Dias Lopes, mandei. Nossa, apaixonei. Assim, glória a Deus. Exatamente. Bom, então, tipo, isso que você tá falando. Cada um. Não é só um. Não é, hoje tem acesso a tudo. Então, hoje, não é só no meio cristão. Então, todo mundo tem acesso a tudo. E podcasts, internet, isso fez com que ateus, agnósticos, todo mundo ganhasse voz. Então, hoje, todo mundo sabe, aspas, um pouco de tudo. Então, o evangelista hoje, ele tem que estar preparado para responder, principalmente. Antigamente, a gente debatia muito com o testemunho de Jeová, por exemplo. Até hoje eu faço isso. Testemunho de Jeová, aceitas aí. Só que hoje não é. Hoje o problema não é mais a testemunho de Jeová. Hoje o problema é o agnóstico, o gnóstico, o ateu. O ateísmo tem crescido, vocês não imaginam. Por exemplo, em Belo Horizonte, o que tem de umbandista, candomblessista... A maioria dos seus vídeos aparece. Não, mas é muito. E eu acho que essas religiões têm um perigo, porque elas aceitam Jesus. Esse é o perigo. A Umbanda aceita Jesus. Sim. Só que não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus da Bíblia. Uhum. Te contei, estava vindo para cá, falei com ele, que eu conversei com uma umbandista que falou que aceita Jesus. Falei que tem Jesus na religião dela. Falei, que coisa maravilhosa. Mas qual Jesus? Ela foi me explicando e tal. Falei, esse Jesus eu gosto também. Que ela falou, né, que é o Jesus da empatia, que é o Jesus do amor, o Jesus do perdão. Falei, poxa, é esse meu Jesus aí. Esse é meu Jesus. Só que você também aceita a outra parte? Porque o meu Jesus, que é tudo isso aí, também diz que pessoas vão para o inferno, que tem que negar a si mesmo, que tem que tomar a sua cruz, que ele é Deus, que ele não é só um bom exemplo, o meu Jesus também é Deus. Então vamos juntar tudo isso aqui no mesmo Jesus? Não é o Jesus que eu creio. Aí já começa a mudar, entendeu? Então eu acho que o evangelista hoje tem que ter um bom caráter e muito conhecimento bíblico. E uma coisa que o senhor me faz lembrar é o seguinte, principalmente falando de seminário teológico. Tem muitas pessoas que pensam assim, dentro da igreja, só o pastor que pode fazer seminário. Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, né? Procura apresentar ao Senhor aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É claro que Paulo estava falando aquilo para um pastor, o jovem Timóteo, mas que se aplica a todos, né? Aliás, Jesus, quando fez a grande comissão, ele disse que deveríamos ensinar os novos discípulos a guardar tudo aquilo que ele tinha ordenado. Então, perceba, eu tenho que me apresentar ao Senhor aprovado. E só vou me apresentar ao Senhor aprovado se eu manejar bem a palavra, 2 Timóteo. E em Mateus 28, na grande comissão, Jesus disse que para ir fazer discípulo, pregar o evangelho, para isso eu preciso ensinar tudo que ele nos ensinou. Então eu tenho que pegar e repassar. Eu só vou conseguir fazer isso com o texto bíblico, né? Só vou conseguir fazer isso conhecendo a Bíblia, me aproximando do texto bíblico, conhecendo a palavra de Deus. Hoje, infelizmente, o conhecimento bíblico é mínimo nas igrejas. É mínimo nas igrejas. Que legal ver um seminário como o de vocês, os seminários que nós temos por aí, mas, infelizmente, a porcentagem ainda é pequena daqueles que buscam conhecimento. Tem gente que está acostumado com o culto de domingo. Ou melhor, acostumado não, satisfeito com o culto de domingo. Estou satisfeito com o domingueiro. Aquela porção o domingueiro. Do domingo. É o domingueiro. O domingueiro não vai crescer na fé, não adianta. A Bíblia, eu sempre falo com as pessoas, né? Como é que pode existir crente à toa? Como é que você está hoje? Hoje eu estou de boa. Você não está de boa. Tem 66 livros para você estudar. 1189 capítulos, 2 testamentos para você conhecer. Como é que você está de boa? Crente não tem tempo livre, não. Crente tem que estudar muito a palavra de Deus. E a teologia, como você vê a teologia hoje como estrutura fundamental e básica para a evangelização, né? Acredito, né? Porque hoje, por exemplo, a pessoa ela pode ter muito conhecimento, mas tem também aquele que vai para a rua sem conhecimento, que foi a sua fala agora, né? A teologia hoje, como você enxerga como vou dizer, a importância dessa formação
do crente buscar ler livros, não ser só um domingueiro, né, na verdade, né? Buscar mesmo o conhecimento bíblico, buscar ler livros, buscar um seminário, aprender, até mesmo para colocar os pés na rua e falar, não, eu vou evangelizar. Nós estamos em 2026. 2026 não é 1950. 1950 não tinha tanto acervo teológico disponível. Não tinha. As pessoas que queriam mesmo é que buscavam e que se aprofundavam. Hoje, qualquer um no YouTube forma em teologia, se souber procurar as fontes certas. Teologia online, cursos online, cursos presenciais, igrejas com seminários. Eu acho que o problema não está em pessoas que querem capacitar outros. O problema é que tem membro de igreja, tem gente na igreja que não tem mais fome, não tem fome. Não tem fome da palavra. E, sabe, não tem anseio. Eu acho que hoje nós estamos num mundo tão agitado, corrido, como eu falo assim, pastor é do 220. Eu acho que eu sou mesmo. Mas a vida está tão corrida que as pessoas não querem investir tempo em conhecimento bíblico. Tem tanta coisa para fazer que não querem conhecimento bíblico. E qual é a importância disso? Total. Porque nós estamos formando pessoas nas igrejas rasas do evangelho. Não sabem, não conhecem Bíblia. Não conhecem o Jesus que a gente serve. E são facilmente, como Paulo disse em Efésios, levados por vento de doutrina. A importância, primeiro, de se estudar teologia é você se manter na sua fé. Por que eu estudo Bíblia? Por causa da minha fé. Para conhecer o Deus que eu sirvo. Primeiramente, para ser edificado a minha vida, o meu coração. Depois, para repassar aquilo para as pessoas. Né? É claro que um novo convertido, né, um cristão, ele pode pregar. Aquela pessoa que não conhece teologia, ela prega, e isso é maravilhoso. Só que se você quiser fazer a diferença mesmo na vida de pessoas, vai ser requerido de você mais. Tem que aprofundar, não tem jeito. É triste ver alguns pastores sem conhecimento bíblico. Aliás, muitos pastores que fazem sucesso na internet não conhecem Bíblia. Não fazem ideia das Sagradas Escrituras. E leva uma gama de gente que também não conhece Bíblia. Por que falso profeta faz sucesso? Porque tem falso cristão. Por que falso pastor faz sucesso? Porque tem falso crente. Tem gente que não estuda a Bíblia. E os falsos pastores estão só esperando encontrar o falso crente. Aí promete mundos e fundos, teologia da prosperidade, confissão positiva, todo tipo de heresia que eles querem depositar, eles só estão esperando um balde para depositar, né? Um vaso para depositar. Está cheio de vaso aí na igreja, querendo só as heresias, né? E os falsos ensinamentos. Qual que é a dica que o senhor dá para a igreja, para os líderes, pastores, para poder colocar no coração dessas pessoas essa vontade, essa sede de buscar mais? Porque eu percebo que poucas pessoas, você mostra lá o caminho todo, principalmente quando a gente fala de seminário teológico. A gente apresenta, gente, hoje a igreja, né, ela tem tantos caminhos, tantos seminários teológicos aí, até os mais de relevância, né, principalmente o carisma conhecido no mundo todo. Por que muitas pessoas não vão, querem? Eu acho que eu sei. E só para finalizar essa pergunta ainda, até quando a gente chama para a questão de uma escola bíblica dominical, né, o horário que for, você vê uma dificuldade dos irmãos, sempre tem uma dificuldade, tipo assim, não é prioridade. Ó, jogo do Atlético, 4 horas da tarde no domingo, todo mundo vai. Jogo do Cruzeiro, 9 horas da noite na segunda-feira. Tranquilinho demais, ó, que coisa bacana, como é que fala? Quando você vai fazer alguma coisa com a sua família, que programação maravilhosa. Escola Bíblica Dominical, domingo às 9, não, muito cedo. Culto às 20, não, muito tarde. O povo não quer, irmão, o povo não quer. Esses que não querem, tomara que queiram, mas não vai ser o meu alvo. Não quer. Enquanto tem gente que não quer, 7 mil ainda querem. 7 mil ainda não se dobraram. Tem gente que ainda tem fome. Por exemplo, quando eu pastoreava a igreja, eu pensava assim, cara, esse povo aqui não quer Bíblia, não. Mas uns 3 ou 4 querem. Vou trazer esses 3 ou 4 para perto. Você não vai mudar o mundo. Só que você consegue mudar a mentalidade de 1 ou 2. Né? E a primeira pergunta sua, o que os pastores devem fazer? Primeira coisa que os pastores devem fazer é voltar com pregações expositivas para os domingos, para as quartas, para as quintas. Voltar com Bíblia para o povo. Porque hoje pastor pega um versículo e faz dele um pretexto.
Começa a falar da avó, fala da tia, fala do papagaio, fala do vizinho, só não fala da Bíblia. Só não fala de Cristo. Fica fazendo piadinha no culto, fica rindo de um, rindo do outro, querendo agradar o povo, mensagens antropocêntricas. Tem pastor hoje que está preocupado na hora de pregar se aquela ovelha vai voltar no culto que vem. Meu irmão, você tem que preocupar se ela não vai para o inferno. Se ela está entendendo o evangelho, se ela compreendeu a palavra, ser fiel ao texto bíblico, pregador no domingo, à noite, sempre pregar não é o que ele quer não. Pregar com regras. Quando você for expor um texto, você tem que explicar para os seus ouvintes quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, quando escreveu. Ser fiel ao texto bíblico. Eu acho que nós não estamos acreditando mais que a Bíblia é o poder de Deus, que o Evangelho é o poder de Deus. Nós não estamos acreditando nisso mais, porque hoje são estratégias para fisgar pessoas. Eu só conheço uma estratégia para fisgar pessoas. A pregação fiel do Evangelho. É isso? Pastor, me conta uma coisa. A gente está falando dessa questão da importância da teologia, importância da formação, importância da palavra na sua essência sendo ministrada e lançada no coração e na mente do fiel ali, o preparar para que... Até porque a igreja também, ela não precisa, ela pode alargar as tendas, mas o fundamento também tem que aprofundar mais, né? Mas veja bem, tem muita gente querendo ir para a rua, querendo evangelizar, querendo colocar a mão na massa. Na sua experiência, o seu trabalho é sensacional, né? Todo mundo conhece. Que bom. Me conta o que o cara precisa, esse cara que quer pôr a mão no arado e quer ir para a rua para entrar numa vila, para abordar pessoas que têm uma fé divergente. Então, o que esse cara precisa na prática? Como que funciona Como eu disse no começo, primeiro, ele tem que ter uma intimidade com Deus. Um caráter cristão genuíno. Uma abordagem. O camarada precisa ser alguém íntimo de Deus. Por que eu estou te dizendo isso? Porque os princípios bíblicos continuam. Irmão, quando você for expulsar demônio de alguém, não é o seu curso de teologia que você leva, não. É o nome de Jesus que você leva. Aliás, em Atos 19, tentaram expulsar o demônio, né, de um possesso, e em nome do Jesus que Paulo prega. Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, e você, quem é? Primeira coisa que você tem que levar é a sua intimidade com Deus. Antes de você ir para a rua, é quarto de oração. Você está me perguntando, qual que é a prática do evangelismo? Eu estou te falando, a prática do evangelismo não é nenhum segredo oculto, é aquilo que foi revelado. Oração, intimidade com Deus, leitura da palavra, amor por vidas, amor pelo Senhor. A primeira coisa que o evangelista tem que ter é desespero por Deus, anseio por Deus. Porque quando você tem anseio por Deus, você passa a Deus. Quando você conhece Deus, você passa a Deus, irmão. Não tem como você ser cristão, não tem como você ser íntimo, usar uma expressão forte aqui, né? Talvez não pareça forte, mas é forte. Não tem como você ser amigo de Deus e não passar Deus para as pessoas. As pessoas veem Deus em você. Agora, quando você não tem isso, é só mais um evento da igreja. Tem igrejas que fazem eventos evangelísticos. Eventos evangelísticos. Tem igrejas, eventos evangelísticos. Tem igreja que faz evangelismo. É diferente. Tem igreja que faz ali para encher a agenda. Cumprir. Mas tem gente que ainda ama a Deus. E agora, mais prática ainda, quando uma pessoa vai fazer evangelismo, eu tenho aprendido que primeiro é a pregação do evangelho, ok? É a pregação do evangelho, mas no contato com a pessoa que eu estou dizendo, sim, no relacionamento com o evangelizado, nessa parte, eu acho que você tem que ouvir. Porque quando a gente chega, a gente tem que pregar. A pregação do evangelho é que salva. A pregação do evangelho é que salva. Romanos 10 e 1 Coríntios 1. Só que no tete a tete, na conversa, você tem que ouvir. Por exemplo, quando eu estou evangelizando, eu faço perguntas. O que você crê? Qual é a sua religião? Lá nessa sua religião tem Jesus? Deixa a pessoa falar. Porque quando a pessoa fala, opa, já peguei o que ela entende. Já peguei o que ela crê. Então deixa eu refutar o que ela crê com o certo. A moça disse para mim que tinha o Jesus lá na Umbanda. Falei, que coisa boa. Tem o Jesus? Só que não é o Jesus completo. Você compreende isso? Você crê na Bíblia? Creio. Mas crê em tudo? Não. O outro camarada falou comigo. Eu amo Gênesis, mas eu não gosto de Apocalipse. Já tem uma informação do camarada. Ele gosta da Bíblia. Você não gosta de Apocalipse? Por quê? Ah, não, porque é muita coisa. Falei, irmão, mas Apocalipse é
o livro da história do Cordeiro Vitorioso. Só que esse livro não te engana, porque ele vai mostrar todas as dificuldades que vêm por aí para o povo de Deus. Mas Apocalipse 21 e 22 é o novo céu e a nova terra. Então eu acredito que intimidade com Deus no quarto, conhecimento bíblico, um caráter ilibado, e quando você for para a rua, despeje amor. 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 Porque o amor corrige. O amor exorta. O amor ensina. O amor cuida. Se for usar as palavras de Paulo, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Então, quando você vai amar um ser humano, eu te amo, ok? Eu te amo. Você tá roubando fulano? Não pode. Eu te amo, cara. Eu não quero que você rouba mais, não. Sabe? Tem gente que acha que amor é só passar pano. Não, ele é ladrão. Mas eu amo ele. Não. Por eu te amar, que você não pode ser ladrão. Só fazer caridade. E eu vim te avisar. Só fazer boas ações. Você tá entendendo? Eu preciso te amar com palavras, com ações, mas eu preciso te amar com a verdade. Por amor, com a verdade. Te levar pro... Você tem filho? Você tem filho? Não, ainda Você tem filho? Tem. Quantos anos? 7, Mariana. 7 anos? Ah, você falou Mariana, né? Você ama a sua filha, não ama? Mais, Aí você deixa sua filha fazer o que ela quiser. Lógico que não. Você ensina ela o certo? Com certeza. Gente boa, você que tá me assistindo aí, eu te amo. Então eu preciso te corrigir. Não existe amor sem correção. Só que hoje tá uma turma de mimimi, tá uma geração que não aguenta nada. Uma geração que... Você não pode falar que a água é água. A água é água. Se eu falar que essa água é um microfone, eu tô errado. Se eu falar que Jesus da Umbanda tá certo, não, o Jesus da Umbanda não existe. É o Jesus das Escrituras. Isso é amar um umbandista. Compreende? Falaram bem. Tá dando pra entender o que eu tô falando? Claro. Com certeza. E tem vídeo lá que o senhor pega lá, por exemplo, um homossexual, você fala assim, você tá errado. A prática sua é errada. Tá te levando pro inferno. Porque a Bíblia diz. Eu já encontrei muitos homossexuais que me falaram que estão errados. Eu não precisei falar, não. Ele falou. Eles e ora falam. todo dia. E ora todo dia, perdão. Irmão, eles... essa aí, esse foi legal, esse vídeo aí. Muitos sabem que estão errados. Sabem. Acho que eles precisam de uma mão para ajudar. Uma mão para ajudar. E também um pouco de coragem, né? Porque seja qualquer pecado, irmão. Na prostituição, no adultério, na mentira, na homossexualidade, qualquer pecado. O povo sabe que tá errado. Sabe por quê? Romanos 2. A Bíblia diz que Deus colocou a lei de Deus, a lei dele, no coração dos homens. Isso não quer dizer que todo mundo vai seguir, não. A ideia é, Romanos 2, a ideia é, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. As pessoas que estão no erro sabem que estão erradas. Tem discernimento, né? Tem discernimento. Claro, e é bom, eu converso muito com homossexuais lá na rua, muito. E eles são pessoas, assim, agradabilíssimas, mas precisam da verdade. Acho que eles se acostumaram. Outro dia... E até porque a geração acho que favorece. Porque qualquer coisa tem lei que favorece, tem situações que favorecem. Só que é o seguinte, eu também tenho o meu direito de opinar pelo que eu creio. A sua fé. Eu não posso desrespeitar um homossexual. Eu tenho que amá-lo. Profundamente, como Jesus me amou. Só que eu também tenho o direito de exercer minha fé. Então, eu falar que homossexualidade é pecado não pode ser crime, não pode ser errado, porque é a minha fé. Se eles acham que é certo, eu acho que é errado. Ok, duas opiniões diferentes. E aí? Eu não posso dar um soco na cara dele. Ele não pode dar um soco na minha cara. Mas a gente pode dialogar. Eu posso falar. O catolicismo, para mim, tá errado. Por que tá errado? Isso. Pronto, diálogo. Eu tenho aprendido, né, nesse tempo assim que eu tô tentando fazer esse trabalho, eu tenho aprendido que ouça as pessoas, pegue pontos específicos da fé das pessoas para a refutação, mas também dialogue. Por exemplo, eu vejo um monte de influencer político indo para as faculdades e para tudo, e, de fato, para um confronto muito maçante, pesado. Eu não acho que esse é o caminho. Eu acredito que o caminho é sentar e dialogar. Por exemplo, nos meus vídeos, é claro que tem gente que não sabe, né? Então, meu Instagram é PR Mateus Alves, por exemplo. PR Mateus Alves. Vai lá para você ver o que eu estou falando. Nos meus vídeos, eu tento ser agradável à pessoa. Eu tento conversar, mostrar para a pessoa que eu estou ali para o bem dela. Eu acho que isso também faz muita diferença. O jeito que aborda, não a pregação. Não, pregação não muda, é arrependei-vos. O machado já está posto à raiz das árvores. Eu não estou falando disso. Não existe 2 tipos de evangelhos. Um evangelho para criança, um evangelho para gay. Não, é evangelho. Pronto. Só que a abordagem faz muita diferença. Porque tem gente que aborda porque não ama. Quando você ama, você aborda diferente. Paulo diz,
exorta com longanimidade e doutrina. Tem doutrina e tem a longanimidade, correto? Eu entendo que assim, eu acho que assim surte mais efeito. E demonstra muito amor. Aqui, deixa eu te falar, antigamente não era assim não, tá? Eu tô aprendendo assim. Que antigamente eu achava que eu era Martim Lutero na minha igreja. Eu vou fazer a reforma e quem tá errado mesmo e o pau quebrava. Mas não é assim. Eu tô aprendendo que não é assim. Tá olhando mais pra mente, pro coração. Eu tô aprendendo que não é assim. Sabe uma coisa que eu fazia na internet que eu não faço mais? Batia muito em erros teológicos de pastores sérios, por exemplo. Eu não concordava com o pastor. Esse pastor que não sei o quê. Aí o outro... eu aprendi que não é assim. Eu aprendi que herege não. Herege não tem vez não. Herege a gente não senta nem para comer, Paulo disse. Mas tem pastores que pensam diferente de mim. Alguns aspectos, alguns pontos. A minha guerra não é com isso. Eu tenho aprendido isso. Eu acho que a nossa guerra é contra principados e potestades, sim, né? Sim. Uma denominação contra a outra denominação. Isso me entristece. E isso me entristece no nosso meio. Denominação contra denominação. E isso me entristece. Não, eu sou reformado. Então o pentecostal é burro. Eu já ouvi isso. Nossa. Não, eu sou pentecostal. Então o reformado é frio, não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. Já ouvi isso. Isso é mentira. Mentira. Isso é colocar um contra o outro. Eu sou muito contra isso. Muito contra isso. Amo os debates teológicos. Aliás, eu participo de muitos debates teológicos. Eu amo. Você crê que a salvação se perde? Eu não creio, então vamos conversar sobre isso. Você é pré-tribulacionista? Eu sou pós. Então me prova, deixa eu ver na Bíblia aí. Por que você é pré? Eu não tô vendo isso aí na Bíblia, não. Eu sou assim, tá entendendo? Mas é meu irmão, cara. Mas é meu irmão. Agora, se negou Jesus, se negou a centralidade do Evangelho, se foi para as modernidades da palavra de Deus, aí já não é meu irmão também, não. Entendeu? Herege, a gente não trata bem, não. Mas irmãos em Cristo, a gente trata com carinho, com graça. Eu tenho visto bastante graça em tudo que o senhor faz. Que benção. Porque, por exemplo, quando você aborda uma pessoa que está indo para o carnaval, e a gente vê muito, igual foi, né, já passou, mas o senhor aborda e fala assim, você é cristão? Qual a sua religião? Você é cristão? Sou. Por que você está indo então para o carnaval? Exato. Então, a falta de entendimento da maioria, às vezes, atrapalha no próprio ganho espiritual dela. E às vezes ela está perdida. São muitos perdidos, né? Então, assim, o que o senhor pode dizer para essa geração nova que não consegue concentrar, focar um tempo? Talvez esse podcast aqui vai ser assistido 10 minutos. Muito, verdade. Né? Então, o que nessa geração a gente pode fazer com que os jovens eles possam concentrar naquilo que realmente faz sentido? O Paulo também disse para Timóteo, fuja dos desejos da sua mocidade, né? João disse que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E que deveríamos fugir dos desejos da carne, desejos dos olhos e soberba da vida. Para o jovem que está me ouvindo agora, o que eu tenho para dizer para eles mesmo, e não é tocando o terror, é mostrando a realidade, é que essa vida é muito curta. Muito curta. Nós iremos viver aí talvez 90 anos, 100 anos, no máximo. Daqui 100 anos, todo mundo que está nesse estúdio e todo mundo que está assistindo, daqui 100 anos, estarão, né, todos mortos. A vida é muito curta. E Salomão, eu gosto sempre de usar o exemplo de Salomão para jovem, porque Salomão foi um grande rei, filho do maior rei de Israel. Sim. Salomão construiu o templo para Deus, mas também construiu templos pagãos. Salomão se envolveu com muitas mulheres que o perverteram, né? Salomão foi chamado de amado do Senhor, G de Dias, mas ao mesmo tempo ele diz que tudo aquilo que o olho dele quis, ele deu ao corpo. Não negou nada. Só que aí, no final da vida, ele diz assim, olha, o resumo da vida do homem é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Então, esse Salomão, que disse isso, também disse vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Jovem, tudo é vaidade. Nós estamos passando. Eu não sei quanto tempo Deus me deu de vida. Eu só sei que já se passaram 36 anos do tempo que Deus me deu de vida. Quanto tempo ele me deu, hein? Essa é uma pergunta. Quanto tempo Deus te deu de vida? Quantos anos você tem? 39. E você? 51. Quanto tempo Deus te deu de vida? Não faço ideia. Eu também se não é um mês, um dia, horas... Irmão, eu não sei. Posso cantar aqui? Uai. É o bônus. Pessoal, pega esse bônus do pastor Matheus aí. Eu não sou cantor, tá? Canto mal demais, mas eu gosto de cantar. É da harpa? Não, eu acho que esse não é da harpa. Mas ou é da harpa? Não, mas eu acho que não. Ao findar o labor desta vida,
Quando a morte ao seu lado chegar, qual destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Aí o jovem fala assim, mas eu tô muito novo. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. É isso que eu falaria para um jovem hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Tremendo, tremendo. Maravilha. Pastor, teve alguma situação pontual que te comoveu na rua? Sim. Que tocou seu coração e você falou assim, meu Deus. Sim, algumas. Já lembrei de duas aqui de cara. Recentemente eu entrevistei um rapaz sem pernas. O rapaz estava na rua, sentado na rua pedindo esmola, sem pernas. Gravei, fui no cara que estava gravando. Aí a moça falou comigo assim, por que você não ajuda ele? Falei, eu vou ajudar. Só que quando eu cheguei, ele tinha saído. Porque o cara pegou ele e levou embora. Não consegui ajudar esse cara. Não consegui dar dinheiro pra ele. Eu ia ajudar com dinheiro. Não consegui. Aí eu falei com a moça assim, você me ajuda a ajudar ele? Porque a mulher também queria jogar tudo pra mim. Eu falei, não vão ajudar nós dois? Vou pegar o dinheiro ali agora, dá o seu aí também. Quanto você vai dar? Porque o povo pra julgar também é fácil. Sim. Né? Na prática agora. Né? Ele me falou que ele tava assim desde a infância, porque ele teve um mau procedimento no hospital de Belo Horizonte. Eu me comovi com a situação dele. E eu me comovi porque ele era um cara feliz, velho. Feliz. Nessa situação, não, se o meu celular cai e quebra como é que chama isso aqui? A tela, eu vou ficar chateado. Não, ele não tinha perna. E tava lá feliz. E falou que as dificuldades dele assim é pó de café. Pó de café. Ou seja, é bobagem. E ele acreditava na vinda de Cristo e sabia que teria um corpo de glória com as pernas restauradas. Meu Deus. Isso aí foi um ensinamento. Que fé linda. Um ensinamento. Um outro que me comoveu também foi, se eu não me engano, ele era homossexual, que esse me comoveu. Homossexual. Ele falou comigo que amava a Jesus, que entendia que Jesus era amor e etc. E no final ele me disse que queria mudar, mas que não conseguia. Não encontrava forças dentro dele. Não conseguia força, sabia que estava errado e que queria consertar a vida. Ali eu percebi como as pessoas estão presas. E tem gente que quer Jesus, cara. Mas que ainda não vai. Mas tem gente que quer. Esse dia me comoveu muito, porque eu fiquei pensando, sabe? Falei, cara, é uma luta interna. Esse cara tem uma luta interna. Esse cara sabe a verdade, conhece a verdade. Às vezes cresceu na igreja. Às vezes cresceu na igreja. Experiência com muito Jesus, provavelmente cresceu na igreja, mas ele está lutando. Ele está lutando e não está conseguindo. É pecado, é errado, não, mas estou dizendo que aquele dia eu pensei assim, pessoas têm lutas internas. Me comove também, sabe o quê? Hoje, pessoas com problemas psicológicos. Antigamente, eu achava que isso era bobeira, bobagem. Depressão, bobagem. Eu achava que, não, você tá com preguiça, você tá com desânimo. Não é, cara. Só orar. Ô, irmão, de verdade, eu tenho aprendido que pessoas sofrem. Pessoas sofrem. Como as pessoas sofrem. É triste. É triste você ver pessoas que não têm alegria, cara, quando acorda. Por exemplo, eu me considero um cara muito feliz, graças a Deus. Apesar de ter muitas lutas internas, dificuldades, problemas, tristezas. Às vezes eu tenho medo, dúvidas, anseios. Não sei se Deus vai me usar, não sei se Deus... Sabe que ministerialmente, tudo. Só que eu sou um cara feliz, cara. Sou um cara feliz. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem me dado, agradeço pela salvação, agradeço pelo meu filho. Amo meu filho demais da conta, minha esposa, minha família. Graças a Deus por tudo. Só que tem gente que não tem isso, cara. Tem gente que é sozinha na vida. Tem gente que não tem amigos. Tem gente dependente emocionalmente de pessoas porque ela não tem outra vida. Ela não sabe o que é se gostar. Então ela sofre na mão de outros. Casamentos destruídos, mulheres que comem na mão do marido, maridos que comem na mão das mulheres. É muito triste, cara, você ver pessoas desestruturadas. Quando eu encontro alguém desestruturado, me comove. Porque tem gente que é safado mesmo. Não quer consertar, é um malandrão. Mas tem gente que sofre, cara. Tem gente que sofre. A gente tem visto aqui, outros entrevistados aqui, traz bastante isso aqui. Inclusive terapeutas. Tem vários caminhos e as pessoas às vezes nem conhecem os caminhos para poder tratar essas doenças psicossomáticas. Né? Quando a minha esposa ganhou o Samuel, depois ela ficou não foi depressão pós-parto, mas ela ficou numa situação psicológica muito complicada. Trabalhava e tudo mais, mas ela adquiriu um medo de rua, um medo de pessoas, uma ausência da realidade. Eu não sei o nome exatamente, mas ela não se via no lugar. Tipo assim, ela
ela se perdia no ambiente. Cara, aí eu comecei a perceber. Aí ela foi no psicólogo, ela tratou com psiquiatra. Eu comecei a perceber que, é claro, tem um lado espiritual, irmãos. É lógico, Deus é Deus. Mas assim, se eu bater o cotovelo aqui e quebrar meu braço, eu vou no médico, né? Se eu tenho um problema no olho, eu vou no médico. O cérebro também é necessário. Tem pastor que não gosta, tem pastor que não concorda. Pastores sérios, renomados, bíblicos, totalmente bíblicos, que acham que toda situação emocional e mental se resolve somente com Deus. Tudo se resolve somente com Deus. Através da oração. Tudo. Uma espiritualidade profunda, psicólogo não. Mas e se Deus usar um psicólogo? Mas e se Deus usar um... Como é que chama que mexe com o osso lá? Ortopedista. O ortopedista. E aí? É Deus dando inteligência ao homem para ajudar. Agora, se for uma tática ateia, não, aí não. Mas psicólogo cristão, por exemplo, psiquiatra cristão que estudou a mente humana, qual o problema disso? Eu vou no cardiologista. Compreende? Quando a minha esposa passou por isso, eu acho que a minha mente para problemas psicológicos, como é que você falou? Doenças psicossomáticas. Isso aí. A minha mente, com isso aí que você falou, que eu não vou tentar repetir essa frase. Isso aqui é só para quem pode, isso aqui é só para quem conhece. A minha cabeça para isso mudou muito. E hoje eu tenho mais empatia. E o engraçado, sabe o que é? Eu conheço uma psicóloga cristã. Uhum. E ela falou assim que a maioria dos clientes dela são pastores. Pastores. Para a glória de Deus, porque lidar com pessoas demanda um esforço psicológico, né? Espiritual, psicológico, né? Até o esforço físico. E ela é uma pessoa que tem cuidado de vários pastores, né? Inclusive, eu fiz um período de terapia com ela, que ajudou demais num determinado processo da minha vida. E eu falei, poxa, e eu era o cara que, era igual o Paulo, entre aspas, pra quê? Só orar. É só ler a palavra. E nada disso resolvia. Mas com 1-2 semanas eu falei assim, meu Deus, achei o caminho. Pastor, mas virando um pouquinho aqui, acelerando e caminhando pro final, né? Passa voando. Nossa, voando. Glória a Deus, o senhor é acelerado. Glória a Deus, ser acelerado, que dava trazer muita coisa, né? Mas me fala o seguinte, como que nas redes sociais, como que a gente pode usar as redes sociais para poder levar a palavra de Deus? Né? Como que a gente pode fazer para multiplicar isso? Porque muitas pessoas têm vergonha de falar e muitas pessoas, elas se balizam ali nos números de visualizações, né? Por exemplo, talvez uma pessoa, um irmãozinho, uma irmãzinha, entre aspas, vai entrar lá, vai liberar uma palavra, porém vai ter 5 pessoas que vão visualizar e aquilo ali vai mexer na emoção daquela pessoa. O que o senhor pode dizer para nós cristãos? Tá, primeiro você tocou em um ponto importantíssimo, a timidez. Eu acho que perder a timidez, porque a timidez envolve vários aspectos, mas também o que vão pensar de mim. Então eu acredito que a timidez não é só porque você não consegue diante de uma câmera. Eu acho que a timidez envolve você ser julgado, né? O que vão pensar de mim? E os haters? Você tá entendendo? E os comentários? E minha avó, e minha tia, e o pessoal do meu trabalho. Então, o limitador para o crente agir na rede social como deveria agir é o medo de não ser aceito. Enrustido de timidez. Então, o cara é tímido por quê? Porque eu tenho medo de não ser aceito. Essa é a timidez de muita gente. O que vai falar de mim a minha avó? O que vai falar de mim a minha tia? Então, isso é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa é ter a consciência de que Deus chamou alguns para milhões, Deus chamou alguns para milhares, Deus chamou alguns para centenas, Deus chamou alguns para dezenas, e Deus chamou alguns para discipular 1, 2 ou 3. Não tem como. Eu queria ter o alcance do Hernandes Dias Lopes. Nunca vou ter na minha vida. Nunca vou ter. Só que Deus me deu um alcance que eu posso ter o mesmo ministério, que é a pregação da palavra, para pessoas que talvez ele lá não alcance. Você me lembrou, sabe quem? Eu esqueci o nome agora, mas o pastor que discipulou o Billy Graham. Né? Tava discipulando ele ali na igrejinha escondidinha, pequenininha. Beleza, ele cuidou daqueles ali. Talvez nem chegou uma centena. Mas e Billy Graham? Quantos? Não, exatamente. Tem uma outra história também do Charles Spurgeon. Já ouviu falar de Charles Spurgeon? Claro, né? Ele converteu numa igreja na Inglaterra, onde o pregador da noite não era o pastor. Ele entrou na igreja, o pastor não pôde ir, um diácono pregou, e o diácono não sabia pregar, só pregava Isaías 45. Olhai para mim e serão salvos. Olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. Naquele dia o Charles Spurgeon converteu. O maior batista que já pisou nessa terra. Então, perceba que né, você não pode
calcular por visualização, por seguidores, etc., o resultado do seu ministério. Sim. Por exemplo, tem gente que só prega, pastor famoso aí, que só prega para milhares de pessoas, nos grandes congressos. Outra coisa louvável que o senhor faz. Mas Jesus pregou para a mulher samaritana. Jesus pregou para Nicodemo. Irmão, tem pastor que é mais importante hoje do que Jesus. Imagina, um pastor desse aí, um pregador desse aí. Ô, irmão, vai ali de madrugada que tem uma alma querendo te ouvir. Nossa, não, já é uma fecha o congresso, faz o congresso. Tem pastor que pergunta quantas cadeiras tem na igreja. Tem igreja, irmão, que eu vou, que eu não sei nem o nome da rua. Eu faço questão de nem olhar. Alguns eu olho para saber onde é que eu tô indo, é claro. Mas tem igreja que eu realmente não sei o que me espera. Me convidou, se eu puder eu vou. Se eu puder, eu vou. Tá entendendo? Então, eu acho que essa é a importância. Primeiro, perder a timidez. E o que é perder a timidez que eu estou dizendo? Perder o medo de não ser aceito. E depois, compreender. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Já ouviu essa? É necessário sentirmos por ela imenso amor. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Teve um dia que eu postei, assim, uma coisa sobre ansiedade, sobre exatamente isso, a pressão que as pessoas sentem hoje, principalmente com a comparação de rede social, tipo assim, fulano de tal tem tantas coisas, eu não, olha a pressão que vai trazendo psicologicamente. Comparação. Aí eu fui e falei, gente, para com isso. No meu videozinho lá, falei, para com isso aí não existe. Beleza. De várias pessoas, uma pessoa comentou, a que eu menos esperava, eu falei, olha aí falou assim, isso aqui falou comigo. Pronto. Exatamente. Falei, não, olha que coisa fantástica, uma alma. Quantas vezes a gente posta, por exemplo, quando eu posto pregação, aí alguém comenta assim, tudo que eu precisava ouvir, já valeu. Nossa, mas essa mensagem veio diretamente no meu coração. Tipo assim, né? Já valeu. É bom, é muito legal, cara. A rede social hoje é muito boa. É um acesso, muito bom. Quando Jesus fala assim, olha, obras maiores você fará. Olha uma obra maior que a gente pode fazer através da rede social. Eu acredito, por exemplo, quando Jesus disse isso, o alcance da igreja, né? O alcance da igreja. Por exemplo, ninguém vai fazer a obra que Jesus fez, né? Mas o alcance, sim, a abrangência. Sim. Por exemplo, Jesus realizou quantos milagres em vida? Né? Quantos milagres em 2000 anos de igreja nós temos? Jesus pregou em Israel. Quantas nações já foram alcançadas pela grande comissão? Né? Então, a rede social é uma ferramenta importante. Cara, nos dias de hoje, cara, você quer pregar para 500 mil pessoas? Grava um vídeo. Posta no Instagram, pregou para 500 mil. Você quer... Vamos supor que a sua igreja tem 100 membros. Exemplo. Sua igreja tem 100 membros. Se você fizer um vídeo e bater 1000 visualizações, você pregou 10 vezes. Entendeu? 10 vezes. Pastor Samuel, pega aí a visão. É incrível, cara. E isso, na época da pandemia, as igrejas acordaram para isso. Porque poucas igrejas tinham canal no YouTube, ninguém transmitia. A pandemia acelerou 10 anos, muita coisa, né? Nesse sentido. O fato da gente estar aqui mesmo é isso, né? Na pandemia, eu não era ativo nas redes sociais. Não era. Nem queria ter Instagram, pra você ter ideia. Minha esposa faz Instagram. E hoje eu gosto, né, e tal. Mas eu acho que eu deveria ter começado lá na pandemia. Porque quem começou lá na pandemia atingiu muitas pessoas. Muitas pessoas. O boom da internet foi a pandemia, né? Foi. Sim. Inclusive, pode falar, vai lá. Meu Deus, o horário voa. Não, vamos lá. Mas, pastor, uma coisa, o que o senhor diria aí para o líder que está na igreja, que tem uma equipe, que está querendo evangelizar, o que esse cara vai falar para os liderandos dele? Ele está querendo mobilizar a igreja, seus liderados ali. Que seria uma dica para esse cara começar, para motivar, para estimular, para colocar essa galera na rua, para trabalhar para Jesus? Você quer sinceridade? Vai lá. Fala para o líder, você que quer motivar as pessoas para evangelizar, fala para eles que a maioria das pessoas que eles encontram na rua está indo para o inferno. A maioria dos membros da sua família está indo para o inferno. A maioria das pessoas que trabalham com você está indo para o inferno. Mais pessoas estão indo para o inferno do que para o céu. A parábola do semeador mostra isso. Jesus falando que poucos entram pela porta correta, né, a estreita, e muitos entram pelo caminho largo. Se essa não for a motivação, não tem mais motivação, não. Prega o evangelho porque seus parentes estão perdidos. Seus amigos estão perdidos. Você ama a faculdade? Amo meus amigos da faculdade. Seus amigos da faculdade estão perdidos. Você ama os amigos do futebol? Os amigos do futebol estão perdidos. Eles precisam de Jesus. Eu acho que mostrar o verdadeiro evangelho
é o maior incentivo de todos. Quem crê está salvo, quem não crê está condenado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Em outras palavras, é Bíblia. Bíblia para essas pessoas. Para que todo aquele que não lhe crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não crê... Exatamente, é o evangelho completo. Está condenado. E muito claro. Por exemplo, João 3,16 diz isso. Deus amou o mundo. João 3,36 diz que se o pecador não se arrepender, sobre ele permanece a ira de Deus. Então tem que pregar a mensagem completa. A mensagem toda. Mas as pessoas ficam com medo de perder pessoas se pregarem a mensagem completa. Irmão, primeiro, de um jeito ou de outro você vai perder pessoas. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem gente que quer o evangelho, tem gente que não quer. Isso é bíblico. Jesus em João 6... Tem gente que escolhe, né? João 6. Em João 6, Jesus perdeu pessoas. Depois do discurso duro, a multidão foi embora. Aí Jesus virou para Pedro, para os discípulos e falou... Vocês também não vão... Aí Pedro falou, para quem iremos? Discípulo de verdade fica, irmão. Quem Deus vai fazer a obra, fica. Então você não pode ter medo de perder pessoas. Você tem que pregar o evangelho real. Porque pode ser cobrado de você depois. Né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Aliás, aos mestres também. Tiago 3 diz que não é para todo mundo querer ser mestre, não. Porque sobre os mestres vem juízo maior. Entendeu? Então nós temos a responsabilidade de pregar. O atalaia, né? Lembra de Ezequiel? Lembro. Se você não avisar, o sangue vai ser requerido da sua mão. Se você avisar e ninguém quiser, o problema é deles. Eu estou assim agora. Sabe quando eu descansei do ministério? Quando eu entendi que eu não salvo ninguém. Eu não salvo ninguém. A minha função é pregar. Apontar. Ponto. Minha função é pregar. Quem convence é o Espírito. Semear. Quem atrai é o Pai. Quem perdoa o pecado na cruz é o Filho. Então, o meu papel é só para isso. Por que os pregadores hoje pregam menos sobre o inferno e menos também sobre a volta de Jesus? Porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar, não é isso? Isso. Porque os pregadores hoje têm uma agenda a serem cumpridas. Eles precisam voltar na conferência do ano que vem. Eles precisam ser convidados de novo. Eles precisam agradar o público. E uma mensagem dura, hoje, na geração que nós estamos, não agrada muita gente, não. O evangelho light, coach, moderno, atrai milhões de pessoas. O evangelho real, não. A mentira atrai pessoas. O ser humano, ele gosta de ser iludido, enganado. O que você quer? Isso, pastor. O que você quer? Você quer que eu fique aqui só falando os seus problemas, suas dificuldades, seus erros, mandando você consertar? Ô, meu querido, você é um cara gente boa. Você é bacana. Olha que óculos bonitos. Olha que cabelinho na régua. Cabelo na régua. Enche o ego. Que camisa bonita, hein? Agora, eu vou começar aqui, sentar aqui na sua frente, falar os seus defeitos. Você não vai me convidar, entendeu? Não vai. É o que eu estou dizendo. Se colocaram, ou melhor, formaram pregadores para o público que a gente tem hoje. Mas o pregador bom mesmo, às vezes, é o pregador estranho, que veste roupa estranha, que come gafanhoto e mel silvestre, que mora em lugar estranho. É o pregador estranho ainda, né? O pregador estranho... Tem desses ainda. Claro. Mas tem graças a Deus tem desses, né? A gente fala muito assim, né? Que tem essa dificuldade das pessoas hoje de pregar a verdadeira palavra pura, mas também tem poucos ainda que pregam, né? O próprio... Falando do diretor aqui nosso, o pastor Márcio, ele prega bem assim. Poucos têm. Na Lagoinha tem muitos que pregam dessa maneira, assim, né? Pra glória de Deus. E hoje, na rede social, qual que é a dica que o senhor dá pra questão de vídeo? Porque às vezes a pessoa, tipo assim, eu tenho um celular, não sei gravar, não sei editar. Bom, o que o senhor... Qual que é o seu vídeo? O que o senhor... Deixa eu te explicar. Eu comecei a gravar vídeo... Não, por exemplo, eu fiz o Instagram. Aí eu postava lá minhas pregações. Só que um vídeo eu postei falando de umas músicas heréticas. Músicas que não deve ouvir, que tá errado biblicamente. O negócio explodiu. Não tinha um ponto de excelência na edição. Porque tem gente que foca muito na edição. Eu acho que é a mensagem. É o conteúdo. É uma coisa bonita demais. É o conteúdo. Você pode fazer... Por exemplo, eu edito os meus videozinhos lá, tem um irmão que me ajuda. Mas assim, eu não sei editar vídeo. Meus vídeos é tudo muito simples. Só legenda. Só que eu acho que é o conteúdo que agrega. Tem pessoas que têm excelente... O visual conteúdo. Edição, excelente edição, ferramentas e tal. Só que não é legal, não é interessante. Eu acho que quando você prega a verdade de si, né, o que você gosta, quando vem de dentro, que eu acho que acontece. Tem muita gente que tenta imitar os outros também. Cara, você tem que ser natural, você tem que ser você. Se você não for você,
não ganha, não vende, cara, não vende. Não vende. As pessoas querem verdade também, né? Sinceridade natural. Ali. O que é você? Você é você? Então seja você. Seja você. Seja você. Seja você. Eu acho legal isso. O senhor falou... Tem uns caras, dois pontos. Tem uns caras que assim, como ganhar 1000 seguidores em um dia? Eu vou te ensinar a crescer seu Instagram em 100 dias. Não, a tática dele não é... A tática dele é assim. Sabe qual que é a tática desses caras? Posta conteúdo todo dia, faz story, coloca hashtag, pronto. É isso aí, pronto. Quer crescer no Instagram? Esse cara vai comprar um curso, é isso aí. Não é isso não. Eu tô falando de forma cristã. O cristão quer engajar, quer crescer, quer pregar para muita gente, prega a verdade, seja verdadeiro, seja honesto e seja você mesmo. Traga algo de você, não dos outros. Ah, fulano fez, eu vou fazer também. É fulano, não é você. O ser você é muito legal, porque quando você fala assim, ó, não copia ninguém. Porque tem muita gente que pega o pastor, exemplo, e assim, o pastor é assim, ele, igual o Hernandes Dias Lopes, usa o terninho, tá de gravata, bonitinho e tal. Não pode jogar bola, não pode fazer não sei o quê, não pode fazer um podcast. Então, quando você tira isso da mentalidade, eu acho que as coisas começam a andar mesmo. Verdade, né? verdade. Funciona. Então, eu vejo que isso aí vale muito a pena repassar até para os líderes. Às vezes o líder está numa roupagem que é de outro pastor. E outra coisa também, né? Todo mundo vai ter 10 milhões de seguidores também não, gente. Não é isso, não é assim. Não é todo mundo vai ter igreja com 10 mil membros, não. Não é assim. Não é assim. Você tem que aceitar o lugar que Deus te colocou. E demora, né, pastor? Demora. É um ano, é um tempo de construção. Isso aí. É o tempo de comparação, né? É o tempo que maior a gente compara um ao outro. Antigamente, fulano de tal, o primo lá do interior tem tantas coisas, tem casa, tem carro, tem tal coisa. Hoje não, tá tudo ali visível. Aí a mente fica bugada. Então não pode. Quer uma dica? Como não bugar a mente? Exatamente. Quer uma dica? Cara, eu uso muito as redes sociais. Só que eu posso falar a verdade? Eu fico pouco nas redes sociais. Muito pouco. Eu entro no Instagram de manhã, depois que eu faço minha oração, respondo mensagem. Eu entro no Instagram 10h30, posto meu vídeo e respondo mensagem. Eu entro no Instagram... Claro que assim, tem dia que eu entro antes, sei lá, tem que fazer alguma coisa, mas o normal. Aí eu entro no final do dia para responder mensagem e postar meu vídeo. Acabou. Vou pregar? Posto na igreja que eu tô pregando. Não entro no hotel lá, no Instagram, só vou entrar no outro dia. Porque a mente da gente fica limpa, cara. Tem tanta coisa fora da rede social e parece que é uma obrigação. Eu tenho que postar, eu tenho que ver, eu tenho que responder. Não tem. Responde amanhã. O WhatsApp não. Se for responder. O WhatsApp é a minha ferramenta de trabalho mesmo, assim. A rede social também, mas o WhatsApp eu respondo o pastor, respondo o fulano, quem tá me convidando, etc. Então eu respondo. Mas o Instagram e o TikTok eu só entro pra postar. E foi um negócio que eu fiz, não foi com Deus, não. Foi um compromisso que eu fiz assim, comigo. Eu não quero virar refém de rede social. Eu não quero ficar refém de rede social. 4, 5 horas no dia. Antigamente era assim. Hoje é menos de 1 hora. E fica marcado lá, né? Minha rede social hoje, eu fico menos de 1 hora por dia. E demora muito porque eu respondo todas as mensagens. Se fosse só postar, era 10 minutos. Mas eu respondo todo mundo que me manda mensagem. Todo mundo... Não respondo comentário, não. Comentário às vezes eu nem leio. Mas o direct lá, eu respondo. Glória a Deus por isso, pastor, você responde. Glória a Deus. Tento responder, né? Mas eu respondo 98%. Quem não foi respondido ainda, chama de novo. Mas responde, Glória a Deus. Pastor, o senhor foi lá na Disney recentemente. Como que foi evangelizar lá? Eu falei para algumas pessoas lá sobre Jesus. Encontrei muito cristão lá. Muito cristão brasileiro lá. Fiz um vídeo sobre escatologia lá na Disney, lá, ensinando sobre as linhas teológicas. E nem postei ainda, mas eu encontrei uma moça lá, estudiosa, falou, estudo muito e tal, não sei o quê. Só que não estuda a Bíblia. E aí eu fui falar para ela sobre a Bíblia, o que é a Bíblia. Tem gente que não sabe nem o que é a Bíblia. É interessante quando a gente vai evangelizar, eu falo de Bíblia, eu explico a Bíblia. Tipo assim, Gênesis, o início, como o Antigo Testamento, como Deus separou uma nação para dela vir o Messias. Aí o Messias veio, então, os evangelhos, a história de Jesus, depois Jesus é assunto aos céus, agora Atos dos Apóstolos, como Jesus quer que a igreja viva, as cartas de Paulo, de Pedro, de João, as doutrinas para essa igreja, e termina no final com a vinda de Cristo, o Apocalipse. Gera curiosidade. Então eu acho que gerar curiosidade nas pessoas também sobre Jesus e sobre a Bíblia no evangelismo gera resultado. Foi o que eu fiz lá, pontualmente na Disney, que eu tô lembrando dessa moça, né? Expliquei para ela rapidamente o que é a Bíblia. Eu acho que isso gera... Ela não sabia. Vontade de ler, né? Sabia sim, sabia por alto, né? A história de Deus. Conta lá, os crentes. Tipo isso. Vida dos crentes. Amém.
Como alcançar, então, pastor, uma igreja saudável nos dias de hoje aí com as redes sociais? Principalmente que a gente usa as redes sociais para evangelizar. Não tem segredo, não. É Atos 2, 42 ao 47. Uma igreja saudável, a igreja saudável cresce com o partir do pão, comunhão, oração e doutrina dos apóstolos. Se você quer uma igreja saudável, é isso. Doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. Aí o texto lá também fala, né? E vai acrescentar. Temor na vida de cada um, milagres, sinais, prodígios. Ninguém era egoísta, né? Tinha tudo em comum. Aí o que você falou. E acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Meu papel não é encher a minha igreja. Meu papel é viver como um cristão. Meu papel é doutrina, partir do pão, comunhão e oração. Quem traz, quem acrescenta é o Senhor Jesus. É o Senhor. Não é telão de LED, né? Glória a Deus se tiver. Se quiser, glória a Deus se tiver, né? Se quiser ter o telão de LED, pode ter, mas Paulo não tinha nenhuma igreja dele, né? E as igrejas dele avançaram pelo mundo, né? Amém. Para encerrar, eu vou falar aqui, o Wander vai falar. Passa rápido demais, né? Tem que falar 2 horas. Me conta, pastor, um erro que nós... Acho que já falou em tudo, mas resumindo aqui, um erro que o evangelista precisa evitar. Falar mais do que ouvir, eu acho. Ouvir do que falar? Hã? Falar mais do que ouvir. Eu acho que no evangelismo você precisa ouvir a pessoa mais do que tentar colocar goela abaixo a sua verdade. Eu acho que isso evangelistas erram, minha opinião. Ah, tá. Isso é um erro. Entendi. Pastor, outra coisa. Na sua experiência aí, o que você acha que tem diferença, tem um abismo entre evangelizar um vulnerável e uma pessoa que, por exemplo, um desigrejado, uma pessoa que se afastou do evangelho, trazer essa pessoa de volta? Existe um abismo? Como que seria esses 2 pontos? Não, evangelizar quem não conhece a Bíblia é muito mais fácil do que evangelizar um desigrejado, etc. Né? Agora, em questão social, mesma coisa. O pobre, o rico... Eu pastoreei uma igreja na favela e pastoreei uma igreja num dos bairros mais nobres de Belo Horizonte. Sim. O pecado é o mesmo, a vaidade é o mesmo, o orgulho é o mesmo, o coração do homem é o mesmo, o ser humano é a mesma coisa. Em todo lugar o ser humano é a mesma coisa. Não vejo dificuldade em pregar para o pobre ou para o rico, né? Agora, quem não conhece nada de Bíblia é muito mais fácil do que o religioso que está dentro da igreja, o desigrejado. Que foi ferido, talvez. Foi ferido. Que é mais fácil você doutrinar do que não existe, mas desdoutrinar para doutrinar, entendeu? Amém, glória a Deus. Pastor, queremos agradecer então a sua presença. Amém, eu que agradeço. Conteúdo bastante rico, né? Creio que vai alcançar várias pessoas. Amém. Que você alcance também, em nome de Jesus aí, né, no seu ministério, possa avançar, possa crescer ainda mais, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Quero agradecer ao Senhor, ao nosso público que está aqui nos ouvindo. Deus abençoe você poderosamente. Quero agradecer aqui a União Imóveis, que é o nosso patrocinador oficial. Você que está procurando aí, né, sua casa, seu lar para morar com a sua família, procura lá nas redes sociais, @União Imóveis MG. Você vai ter aí a sua casa, realizar seu sonho, uma casa de bênção, uma casa de paz, em nome de Jesus. Wander, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Graças a Deus. Prazer estar com você. Pastor, valeu. Me senti muito honrado com a sua presença aqui hoje. É isso, privilégio. O senhor é uma expressão muito poderosa, né, na evangelização. Atalaia. Um exemplo, atalaia de Deus, um arauto, amém. Aí um exemplo a ser seguido. Que assim seja. E nós te agradecemos mesmo, né, em nome de Jesus. João Batista. Pela sua fala. Eita, glória, hein? Aí sim, hein? Nossa, João Batista dos tempos modernos. Meu Deus, não. Coisa linda. Pesado. Pesado. Foi forte? Pesado. Eu acho que eu não sirvi pra ser um gafanhoto. Oh, meu Deus. Você não é digno de desatar as sandálias do mestre. Amém. Glória a Deus. Nem do João Batista. Realmente. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Espero que nós tenhamos um outro momento para continuar esse papo aqui. E você que nos acompanhou até aqui, né? Muito obrigado pela sua presença. Deixe sua curtida, seu comentário e continue nos acompanhando. E até a próxima entrevista. Deus abençoe sua vida e um grande abraço. Paz. Amém. A paz.